Em meio à agitação da cidade e ao brilho neon, o jovem e frágil Yuji se pergunta se é um viajante do tempo. Ele encarava o espelho enquanto um aviso sobre excesso de trabalho e calvície precoce lampeja diante dele. Ele reagiu freneticamente após ver o aviso. Outro aviso aparece, afirmando que o espelho pode se estilhaçar se pressionado no canto inferior direito, levando Yuji a verificar. Ele percebeu que focar em algo revelava seus segredos. Sugerindo um código de trapaça dourado para viagem no tempo, ele hesitou em pressioná-lo, seu dedo pairando a 1 centímetro do espelho. Então um homem entrou para usar a pia. Yuji se afastou e o avisou para não pressionar o canto inferior direito do espelho. Ele saiu do banheiro, deixando o homem intrigado. O som de vidro quebrando seguido pela voz surpresa do homem confirmou a confiabilidade do aviso para Yuji. Enquanto passava pelos restaurantes, janelas de aviso surgiram. Ele ficou feliz que a rainha do campus tivesse confessado seu amor a um órfão como ele, marcando seu primeiro encontro hoje. Os olhos de Yuji se arregalaram ao ver Ena, sua linda namorada. Janelas de aviso aparecem enquanto ele se concentrava nela. Ela era uma zumbi faminta e ferida. Ao saber disso, Yuji disparou rapidamente. Ele estava em pânico, aparentemente fatigado e ofegante. Enquanto ele estava em frente ao espelho estilhaçado, ele vê seu reflexo assustado nos pedaços de espelho estilhaçado. Uma janela de aviso apareceu alertando para o perigo imediato. Apresentou um simulador de sobrevivência. E perguntou se ele estava pronto para mergulhar. A janela explicou a mecânica do simulador de sobrevivência. Para tê-lo intrigado, apesar da confusão, ele rapidamente concordou em entrar. A janela mudou, assustando-o. A simulação começou. E revelou que a namorada de Yuji era uma zumbi. Em pânico, ele correu para o banheiro para chamar a polícia. Percebendo-o, Ena o seguiu, alcançando a porta no momento em que ele apressadamente desligou a ligação. Yuji optou por entrar no jogo e retornar aos seus lugares para terminar a refeição. Depois de sair do restaurante, ela sugeriu fazer o check-in em um hotel. Ele hesitou, mas concordou. Eles chegaram, reservaram um quarto e então encontraram seu fim. Yuji descartou a simulação como não confiável, mas ligou para a polícia de qualquer maneira. De repente, Ena estava parada ameaçadoramente atrás dele. Conforme o medo se instalava, a previsão do simulador poderia ser verdadeira. Ele se virou desajeitadamente para ela e tentou inventar desculpas com os braços cruzados sobre o peito. Ena disse que estava lá para verificar como ele estava, já que ele estava fora por muito tempo. Yuji se sentiu tão pequeno ao perceber que seria o seu fim. Se ele não conseguisse inventar uma desculpa adequada. Fazendo uma cara engraçada, ele brincou que o espelho se estilhaçou. Por causa de sua beleza avassaladora. Ena fez uma cara azeda ao responder. Ela então segurou a mão de Yuji e o puxou para comer. Enquanto estavam sentados à mesa, ele suspirou de alívio ao perceber que tinha sido por pouco. Ena o convidou alegremente para Dion. Pois ela estava com fome. Suor escorria pelo seu rosto. Ele percebeu nervosamente que cada prato que ela havia pedido continha sangue. Ena mastigava alegremente uma tigela de sangue de pato sedoso. E pediu a Yuji para comer. Ele balançou a cabeça alegando que não estava com fome. Ena franziu a testa, notando que ele estava agindo de forma diferente. Desde que voltou do banheiro. Em sua mente, Yuji justificou seu desconforto, afinal, ele sabia que Ena era uma zumbi. Ela continuou a comer alegremente. Ela arrotou quando saíram do restaurante. Surpreendendo que zumbis também arrotassem. Ansioso, ele se perguntou se ela era realmente uma zumbi que se banqueteava com humanos. Ena suspirou e, com um olhar fofo, sugeriu que eles fizessem o check-in em um hotel para passar a noite. Yuji congelou de medo. Lembrando a previsão da simulação de sua morte com uma expressão perigosamente fofa. Ena o convidou para um hotel. O inimigo era astuto demais. Yuji percebeu nervosamente que estaria morto sem o aviso da simulação. Ele verificou a janela. E viu que o simulador estava em tempo de espera, levando-o a ganhar tempo por enquanto. Sorrindo, ele sugeriu um passeio casual primeiro. Ena abraçou seus braços animadamente enquanto concordava. Yuji a levou para as barracas de comida. E a convidou para experimentar tudo. Segurando um monte de comida, Ena brincou, você está tentando me engordar e me vender. Yuji sorriu e respondeu brincando. Que ele simplesmente não queria que ninguém a roubasse. Na realidade, ele esperava que os lanches a enchessem. Para diminuir suas chances de ser comido. Como se fosse um bom namorado, ele pediu a Ena para abrir a boca para que ele pudesse alimentá-la. Ela abriu a boca obedientemente. E mastigou a comida fofamente.
Yuji não resistiu à sua fofura. Ele estendeu as mãos para apertá-la. Mas então Ana lançou um olhar penetrante, assustando-o. Ela perguntou sem saber o que estava errado, ao que ele respondeu nada. Eles vagaram pelas barracas com Ana segurando alegremente sua comida, enquanto Yuji seguia atrás. Finalmente, o simulador esfriou. Yuji olhou nervosamente para Ana, que estava comendo alegremente seus espetos. Ele fechou os olhos contemplando a situação. 3 janelas de talento apareceram. Uma relacionada à comida, outra aparentemente sobre temperar-se como comida e a última do cartão VIP. Yuji suspirou com esses talentos inúteis e prosseguiu com a simulação. A simulação mostrou vagando pelas ruas, oferecendo comida a Ana. Depois de comer, ela mais uma vez sugeriu reservar um hotel. Temendo por sua vida, ele se recusou. Em vez disso, eles concordaram em voltar para o campus de bicicleta. Ao chegar, eles se despediram perto do portão da escola. Até que Yuji de repente ouviu seu grito por ajuda. Virando-se, ele viu Ana cercada por bandidos. Optando por ignorar, ele se afastou apenas para ela mostrar suas presas e chamá-lo de idiota. Ele morreu mais uma vez. Yuji reclamou que ela poderia ter facilmente dominado os bandidos como uma zumbi. Analisando a simulação, Yuji percebeu que eles tinham que evitar os bandidos completamente. Ou nunca tentar correr se os encontrassem. Ele olhou para Ana, se perguntando se deveria continuar a perigosa história de amor deles. Mas ele fortaleceu seu coração, permanecendo firme. E pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Ele fechou os olhos enquanto planejava uma abordagem diferente. Desta vez, ele adquiriu um talento de brigão de rua. Enchendo-o de entusiasmo, ele acariciou o queixo e encarou Ana, deixando-a confusa. Ela então perguntou fofamente por que Yuji estava olhando para ela daquele jeito, com uma expressão séria. Ele respondeu que estava simplesmente curioso sobre a estrutura biológica de uma garota. Ana pareceu ainda mais confusa. Yuji então comentou que garotas deviam ter 4 estômagos, já que ela ainda estava com fome depois de comer tanta comida de rua. Ana fez beicinho e argumentou que lanches não contavam como comida de verdade. Eles pareciam um casal fofo brincando. Yuji deu um tapinha suave na cabeça dela e pediu para que voltassem para a escola. Ana mais uma vez fez aquela carinha fofa dela. Então sugeriu não voltar hoje à noite. Ela puxou a camisa dele e disse que havia um hotel por perto. Yuji pareceu não saber como responder. De repente, caiu a ficha, o hotel não deveria estar aberto e era tudo uma armadilha. Ele fechou os olhos e sorriu. Então ele convidou Ana para um lugar mais emocionante. Ele acenou com as mãos enquanto a chamava alegremente. O humor de Ana mudou, seu rosto ficou sério. Enquanto pensava que ele não era diferente daqueles tolos repulsivos. E que ela poderia muito bem comê-lo. O rosto de Ana escureceu enquanto o desconforto se instalava em vez da alegria, mas então ela ficou surpresa. Quando chegaram ao lugar divertido que Yuji estava falando. Ele estava sorrindo sinceramente enquanto estava em frente a uma lan house, deixando Ana aparentemente desapontada. Ele apontou para a lan house e perguntou se ela já tinha ido a uma antes. Ana parecia desesperançosa, mas então Yuji segurou sua mão entusiasticamente e a puxou para dentro. Na recepção da lan house, eles pediram ao atendente para configurar 2 máquinas para eles. Ele sugeriu ir para a zona D3, já que eles estavam procurando um lugar tranquilo. Ana parecia irritada enquanto ele parecia muito feliz. O atendente parecia confuso. Enquanto eles se preparavam para passar a noite inteira lá. Ana estava tão brava que queria morder alguém agora mesmo. Yuji. Então perguntou a ela se ela estava interessada em jogar um jogo, ao que ela respondeu que não estava jogando. Ele colocou seus fones de ouvido, sugerindo que ela o observasse jogar. Yuji jogou alegremente. Enquanto Ana parecia totalmente desesperançosa. Ela suspirou pesadamente enquanto se virava para o outro lado. Um olhar triunfante cruzou seu rosto. Quando ele conseguiu passar por isso com sucesso. Ana estava tão irritada que queria esmagá-lo. Seus olhos desviaram o olhar bruscamente. Então ela se levantou para pegar algo para beber. Ana se virou e saiu. Ele entrou em pânico ao ouvir a voz de Ana. Ele saiu e seguiu Ana. A voz dela vinha de um beco estreito e mal iluminado. Yuji viu uma vassoura ao lado dele, pegou-a e quebrou sua ponta. Ele agarrou sua arma com força. Enquanto Ana continuava a pedir ajuda, presa contra a parede por um bandido. Ela chamou por seu nome da entrada do beco. Yuji surgiu e ordenou que eles soltassem a garota. Os bandidos o encararam. Enquanto cercavam a donzela em perigo.
Ela pareceu tocada que Yuji veio salvá-la. Uma janela de aviso apareceu expondo o homem com cicatriz no rosto como um traficante de drogas. Mas Yuji pareceu imperturbável, mesmo depois de perceber que estava enfrentando um verdadeiro canalha. Dois dos capangas zombaram enquanto caminhavam em direção a ele, zombando de sua tentativa de bancar o herói. O capanga com dentes de coelho sorriu dizendo que Yuji era exatamente o tipo deles. Ele ficou perturbado quando percebeu que os capangas eram meras marionetes sob o controle de Ana. Ana curou. Quem diria que ela tinha uma queda secreta por esse tipo de coisa? Yuji assumiu uma postura de luta, pronto para testar sua nova habilidade. Dentes de coelho ficou surpreso que Yuji pudesse lutar. Antes que ele pudesse reagir, o bastão de Yuji o mandou para o chão com a boca espumando. O careca de regata se preparou para lutar, mas também foi atingido pelo bastão de Yuji diretamente no rosto. Yuji girou seu bastão flambantemente enquanto seus inimigos caíam. Ele fez uma pose ameaçadora, fazendo o último bandido se encolher. Quando ele enfiou a mão em sua camisa, era uma faca. Os olhos de Ana estavam cheios de expectativa. O bandido girou sua faca com movimentos extravagantes, tentando intimidá-lo, que permaneceu impassível. O bandido saltou e uivou de agonia quando o chute de Yuji atingiu em cheio sua virilha. Seus futuros planos familiares foram arruinados e o homem agarrou suas joias da coroa quebradas. Ele finalmente enfrentou Scarface. Então, sem esforço, atingiu a parte de trás de sua cabeça, mandando-o cair no chão. Ana ficou encantada que Yuji a salvou. Yuji tocou a cabeça dela brincando. E ela inflou as bochechas antes de reclamar fofamente, mas ele então se virou imediatamente, confundindo Ana. Ele fez uma careta, murmurando sobre seu crânio de aço. Enquanto Ana seguia atrás alegremente. Ele puxou seu telefone. Então ela perguntou se podia espiar seu histórico de bate-papo. Yuji levantou a mão brincando e desafiou a pequena Ana a pegá-lo. Ana prosseguiu com sua fofa tentativa de pegar o telefone. Ela pulou e enrolou as pernas nos quadris de Yuji. Enquanto tentava pegar o telefone, eles ficaram perturbados quando perceberam a posição estranha em que se colocaram. Yuji suspirou, entregando seu telefone enquanto Ana o pegava relutantemente. Ambos coraram quando Yuji disse que estava apenas brincando com Ana antes. E permitiu que ela explorasse seu telefone. Ela sorriu com este gesto dele coçando a cabeça. Yuji fechou os olhos e iniciou outra simulação. 3 talentos apareceram: nunca ficar sem conchas vazias, fazer cortes limpos em um golpe e ter um cabo de carregamento inquebrável. Ele riu de quão estranhamente práticos eles eram. De acordo com a simulação, os policiais chegaram depois que eles lidaram com os bandidos. Ele relatou a identidade do traficante de drogas. E ele e Ana foram levados como testemunha-chave. No entanto, durante a viagem turbulenta, ele se inclinou acidentalmente em direção a uma policial, fazendo com que Ana o confundisse com um pervertido. A simulação terminou com a morte dele mais uma vez. Yuji gritou frustrado, sentindo-se desesperançoso com os trágicos resultados repetidos. Ela olhou para cima e perguntou o que estava errado. Mas a fofura dela era demais para ele. Balançando a cabeça, ele lembrou a si mesmo que era tudo apenas uma ilusão. Ele então pediu seu telefone de volta, sabendo que os policiais chegariam em breve. Ana perguntou provocadoramente se ele havia limpado seu telefone, notando a ausência de contatos femininos. Além da família, Yuji se gabou de que estava esperando por ela, afinal, ela não teria chance se ele tivesse outras mulheres por perto. Ele apertou as bochechas dela brincando, provocando Ana a retaliar, mas ele segurou as mãos dela e colocou-as contra o rosto dele com um sorriso. Ela ficou perturbada com o gesto dele, mudando de assunto. Yuji a lembrou de que eles tinham assuntos inacabados. Ele nocauteou os bandidos inconscientes novamente, garantindo que nenhum escapasse, checando seu telefone depois. Ele ficou aliviado por Ana não ter bisbilhotado seu histórico do navegador. Teria sido o fim para ele. Naquele momento, um bip foi ouvido e 2 carros de polícia chegaram. Uma das policiais deu um passo à frente, perguntando se eles eram os que ligaram. Yuji olhou para a mulher, divertido que Ana estivesse seriamente com ciúmes de alguém da idade dela. Ele explicou tudo para os policiais. Enquanto um policial estava surpreso que Yuji os tivesse derrubado sozinho, ele admitiu que usou um bastão e deixou que eles verificassem a cena enquanto eles tomavam notas. A mulher confirmou seus relatos, notando que um bandido havia levado um golpe severo abaixo do cinto. Outro policial pediu que eles esperassem e Yuji aproveitou a chance para iniciar outra simulação. 3 janelas então apareceram e concederam a ele 5 tentativas extras, bem como maestria em talento de arremesso.
Ele gemeu segurando os ombros de Anna, reclamando sobre passar a noite na delegacia em seu primeiro encontro. Anna corou, fazendo beicinho ao perceber que realmente era o primeiro encontro deles. A polícia confirmou a inocência de Yuji e Anna. E apreciou a pista que ele forneceu. No entanto, eles ainda precisavam de uma declaração oficial na delegacia. Yuji hesitou, temendo que o resultado da simulação pudesse se tornar realidade. Ele se recusou e pediu para dar suas declarações amanhã. A policial concordou e pegou seus documentos e informações de contato. Enquanto a polícia se afastava, Yuji percebeu a importância de carregar um documento de identidade para check-ins de hotéis e outras situações. Enquanto isso, Anna havia adormecido enquanto estava agachada contra a parede. Ele secretamente tirou uma foto, achando sua forma adormecida absolutamente adorável. Inclinando-se, ele sussurrou suavemente para acordá-la. Anna se mexeu, pescando sonolenta enquanto Yuji comemorava. Vendo o rosto dele muito perto, ela corou novamente. Yuji anunciou que eles tinham terminado aqui. E precisavam finalizar as coisas. Ele então disse a ela que eles estavam reservando um quarto de hotel. Por conta dele, Anna pareceu desapontada. Quando ele pediu para ela reservar um quarto de hotel, ela hesitou. Ela realmente ia devorá-lo. Ela o seguiu silenciosamente, debatendo se deveria nocauteá-lo e escapar. Ou tomar um pequeno gole de seu sangue. Yuji notou o silêncio dela. E garantiu a ela que ela só tinha que seguir a liderança dele. Envergonhada, Anna insistiu que não estava com medo. Uma recepcionista de hotel sonolenta os cumprimentou. Yuji sugeriu ficar em um lugar agradável. Já que era o primeiro encontro deles, fazendo Anna corar. Ela concordou timidamente. Mas ele estava sem dinheiro e descaradamente pediu a ela para cobrir o custo. Anna ficou surpresa. Ela suspirou e disse que cobriria desta vez. Yuji exclamou. E imediatamente pediu 2 quartos luxuosos king size. O custo total foi de 656 yuan. Surpreendendo Anna em seus quartos. Yuji alegremente se despediu dela e fechou sua porta, deixando Anna do lado de fora furiosa e irritada. Ela entrou em seu quarto. Então pulou na cama e enterrou o rosto no travesseiro, frustrada. Ela o jogou na parede. Ela suspirou, irritada por não tê-lo derrubado. Enquanto isso, Yuji estava deitado na cama admirando uma foto adormecida de Anna. Que ele havia tirado antes. Ele suspirou, sabendo que sua crise estava longe de terminar. Ele começou outra simulação. 3 talentos apareceram: maestria de expressões, mãos hábeis e ter um amigo felino. Ele escolheu mãos hábeis. A simulação mostrou Anna entrando furtivamente em seu quarto para observá-lo antes de agir. Uma mulher do departamento de gerenciamento de anomalias apareceria expondo Anna como uma zumbi, confundindo Yuji por estar sob o controle dela. Ela o imobilizaria. Anna então invadiria e entenderia mal a cena. Ela atacará a mulher enquanto Yuji tenta escapar. Mas antes que ele pudesse escapar, ele será descoberto por Anna, levando, em última análise, à sua morte. Yuji acha esta simulação sem sentido. Ele estava furioso que até mesmo pequenos eventos sempre levassem a finais exagerados. Ele contemplou as coisas que deve evitar. Como o mal-entendido de Anna e sua tentativa de escapar. Yuji deitou-se na cama frustrado por não poder fazer nada. Enquanto a comoção acontecia, ele segurou seu telefone e então executou mais simulações. Cada uma dessas simulações terminou em sua morte. Ele percebeu que Anna só recuperaria a compostura se ela o matasse pessoalmente. Que tipo de rancor era esse? Assim que ele perdeu a esperança, um novo talento apareceu. Ter o coração do lado direito. Com isso, ele pode finalmente evitar a morte certa. Ele se resolveu, pronto para enfrentar Anna mais uma vez. Uma janela apareceu quando ele começou outra simulação. Desta vez, Anna o esfaquearia, mas fugiria. Quando o departamento demoníaco chegou e o levou por causa de seu novo talento, ele sobreviveria. A simulação foi bem sucedida e o recompensou com mais 5 tentativas. Finalmente, há uma saída para ele. Com isso, ele revisou sua crescente lista de talentos, finalmente vendo uma maneira de sobreviver. Enquanto Yuji estava no celular, ouviu um bip na porta. Ele abriu e recebeu sua entrega da equipe do hotel. Um conjunto novo de roupas para substituir as suas sujas. Depois de se trocar, ele se deitou na cama e decidiu executar mais simulações. Ele ganhou um novo talento, golpear, permitindo-lhe atordoar inimigos com um ataque furtivo. Na simulação, Anna finalmente partiu enquanto ele era levado para o departamento demoníaco. Foi um sucesso, rendendo-lhe 5 tentativas extras de simulação, percebendo que pensar demais era inútil.
Ele decidiu seguir o plano e dormir à meia-noite. Yuji dormiu profundamente. Enquanto isso, Ena havia entrado sorrateiramente em seu quarto e o observava silenciosamente. Ela cutucou sua bochecha para verificar se ele estava realmente dormindo. Então, subiu na cama, sentando-se ao lado dele. Yuji permaneceu imóvel, seu pescoço exposto como uma presa vulnerável. Ena corou com a visão. De repente, ele se moveu, abraçando sua perna esquerda enquanto dormia. Atordoada, ela gritou freneticamente. Mas ele permaneceu adormecido, lutando. Ela finalmente se libertou e saiu da cama. Assim que ela se afastou, ouviu-se uma batida na porta. Antecipando isso, Yuji abriu os olhos, levantou-se e se preparou para atender. Do lado de fora estava Suzu. Uma garota de cabelo curto em um uniforme impecável com uma espada nas costas. Yuji abriu a porta, mas rapidamente a dispensou, dizendo que não precisava de serviços especiais. Suzu ficou irritada, batendo forte desta vez. Quando Yuji abriu a porta, igualmente irritado, disse a ela que não estava comprando nada. Antes que ele pudesse fechá-la, ela a bloqueou com o pé. Suzu esclareceu que era do departamento demoníaco. Estava no meio de uma investigação. Yuji olhou para suas credenciais. Então, fechou a porta novamente, chamando-a de cosplayer. Perdendo a paciência, Suzu chutou a porta com força. O barulho chegou a Ena no quarto ao lado. Curiosa, ela saiu e viu Suzu exigindo furiosamente que Yuji abrisse. Suzu chutou novamente, forçando a porta a abrir e assustando Yuji. Ena reconheceu Suzu. Enquanto a última também a reconhecia. Enquanto Yuji entrava em pânico, os olhos de Ena brilharam em vermelho enquanto ela mostrava suas presas, suas garras afiadas se projetando. Suzu imediatamente sacou sua espada. Ena atacou, mas Suzu bloqueou com sua lâmina. Yuji tentou intervir, mas ambas as garotas disseram para ele se afastar. Decidindo não discutir. Ele puxou suas coisas em direção à porta e escapou sorrateiramente. Os olhos de Suzu queimavam com intensidade. Então, ela desencadeou uma enxurrada de golpes de espada. Ena, no entanto, parecia de coração partido por ele ter fugido. Ela murmurou que todos mereciam morrer. Mas Yuji não havia realmente fugido. Ele voltou para ajudar Ena. Ena se virou, assustada, enquanto Suzu notava sua aura enfraquecer. Então, Yuji jogou uma garrafa de arroz glutinoso. Suzu cortou no ar, liberando um fedor repugnante. Ela engasgou e agora estava coberta de arroz pegajoso. Furiosa, ela exigiu saber o que Yuji estava fazendo. Ele simplesmente disse para ela não machucar Ena, chocando ambas. Um pouco de arroz espirrou no rosto de Ena. Ela parecia magoada. Mas o novo Yuji não sabia que ela era uma zumbi. Segurando uma lata, ele apertou o botão do elevador. Ele cobriu o nariz ao abrir a lata. Ele então a jogou com um sorriso vilão. Ele declarou que era hora de o mundo sofrer. Quando as portas do elevador se fecharam, o conteúdo revoltante da lata se espalhou pelo chão. O cheiro era tão insuportável que Suzu e Ena pararam de lutar. E concordaram em fugir. No saguão, a recepcionista do hotel observava a situação se desenrolar. Nas câmaras de segurança, Yuji chegou ao térreo pelo elevador. A recepcionista, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. Yuji garantiu que estava tudo bem por enquanto, mas avisou que precisavam evacuar antes que aquelas duas lá em cima pulassem. A recepcionista estava incrédula. Mas Yuji se afastou, deixando apenas um aviso. Vidros se estilhaçaram quando Ena e Suzu saltaram pela janela, aterrissando bem na frente de Yuji. Ena disse a ele para ir com ela, mas Suzu brandiu sua espada, recusando-se a deixá-la caçar humanos. Agarrando Yuji pela gola, Suzu insistiu que ele ficasse com ela para sobreviver. Ela fugiu carregando, deixando Ena furiosa. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ela exigia que Suzu devolvesse Yuji. Enquanto Suzu carregava, Yuji tentou explicar o mal-entendido. Suzu estava furiosa, pensando que ele estava enfeitiçado. Ela desferiu um golpe de mão em seu pescoço. Sua visão ficou turva antes que ele desabasse. Suzu permaneceu alta, espada na mão, exalando ameaça. Vendo Yuji machucado, Ena ficou furiosa, acionando suas memórias de um ente querido perdido. Sua aura mudou quando ela enlouqueceu, chifres e garras emergindo, lágrimas escorrendo. De olhos injetados de sangue. Ela atacou Suzu, que brandiu sua espada em resposta. Ena teve suas roupas rasgadas, mas não se abalou. Ela atacou Suzu, que conseguiu bloquear. Mas Ena estava em uma fúria imparável.
ela desencadeou uma enxurrada de golpes, empurrando Suzu para trás. Arfando, Suzu reconheceu a força de Anna. Anna estava exalando uma energia imensa enquanto permanecia parada. Apenas em condições raras alguém perderia o controle, tornando o estado de Anna alarmante. Ela liberou ondas de energia afiadas, destruindo sem esforço o hotel que acabavam de deixar, causando pânico em massa. A recepcionista, grata por sua fuga oportuna. Olhando para trás em choque, Anna atacou novamente, mirando no rosto de Suzu, que bloqueou com sua espada. Mas Anna não se importou, ela desencadeou um ataque avassalador que estilhaçou sua espada. Suzu caiu enquanto Anna pairava sobre ela, energia pulsando em sua mão levantada para um ataque final, quando de repente um raio de energia passou e atingiu as costas de Anna. Veio de uma raposa branca chamada Foxy, que suspirou por estar atrasada de novo, enquanto Suzu se esforçava para se levantar. Perguntou se Foxy não tinha ido embora com o velho mestre. Foxy revelou uma placa de jade, revelando que ela foi enviada pelo velho mestre para impedir a luta à vista. Anna estremeceu de dor. Foxy avisou que, se deixada Berserk, Anna destruiria a cidade. Suzu perguntou como acordá-la. Foxy disse que nocauteá-la deveria resolver, mas admitiu que era impossível no nível atual deles. Suzu discordou e disse que Foxy podia fazer isso. Mas a raposa insistiu em dizer não. Anna atacou novamente, cortando com energia cortante. Suzu e Foxy foram arremessadas para longe. Atordoados por seu poder aumentado, então, para sua surpresa, Yuji estava diante deles segurando um martelo de brinquedo, sorrindo. Ele o levantou e fez uma pose, ativando seu talento, pancada. Suzu ficou perplexa. Questionando o que ele estava fazendo com aquele brinquedo enquanto Anna atacava, o martelo cresceu massivo, crepitando com eletricidade. A Anna Berserk se virou para ela. Então imediatamente saltou. Yuji o balançou, atingindo sua cabeça por um tempo. Parecia que seu ataque não funcionou. Fox ficou estupefata com a ousadia de Yuji. Anna viu estrelas após o golpe de Yuji. Então desabou em seus braços. Suzu e Fox ficaram atordoadas, perguntando como ele a nocauteou tão facilmente enquanto Suzu verificava Anna. Fox examinou o martelo de Yuji. Vendo uma abertura, Yuji bateu em Suzu na cabeça. Ela caiu inconsciente. Foxy ficou boquiaberta. Enquanto Yuji sorria ao dizer que era um troco pelo que aconteceu antes. Anna se mexeu, mas Yuji a nocauteou novamente antes que ela pudesse acordar completamente. Agora caída contra a parede, ela estava apagada. Ele se virou para Foxy, que o encarava desconfiada. Ele levantou seu martelo dizendo que desmaiaria por usar demais seus poderes. Antes que Foxy pudesse responder, ele tolamente bateu em si mesmo na cabeça, caindo frio no chão. Foxy exclamou, enquanto ela percebia que estava ali apenas para limpar a bagunça. Momentos depois, Anna acordou. Ela se virou para Foxy perguntando o que aconteceu. Nervosa, Foxy explicou que ela tinha ficado berserk. Anna se tensionou, preocupada que Yuji tivesse sido pego em seu ataque. Foxy garantiu que ele estava bem, apenas exausto de usar seus poderes para trazê-la de volta. Ela então perguntou se Yuji não era a presa que Anna havia escolhido. Anna descartou a pergunta, levantando Yuji em seus braços. Foxy obstou dizendo que ela não podia simplesmente levá-lo embora. O olhar de Anna a fez estremecer enquanto ela acrescentava apressadamente. Era a ordem do velho, jogando a placa de jade para Anna. Ela explicou que, uma vez que seus mistérios fossem desvendados, ela poderia levar Yuji. Anna a examinou. Então avisou Foxy para dizer ao velho que ela destruiria seu templo se ele a traísse. Ela então entregou a Foxy um talismã em forma de presa, instruindo-a a dar para Yuji e cuidar dele. Foxy olhou para ele, enquanto Anna acrescentava que ela a derrubaria em caso de não cumprimento. A raposa ficou intrigada com a preocupação incomum de Anna. Enquanto Anna saía, Yuji de repente pegou o talismã, surpreendendo a raposa branca. Ela perguntou se ela não tinha desmaiado o tempo todo. Yuji deu de ombros dizendo que não era estranho acordar depois de desmaiar. Mas Foxy estava cética, pensando que ele acordou precisamente no momento perfeito. Yuji então pediu a ela para não contar a Suzu que ele havia acordado. Sem aviso, ele se bateu novamente. Foxy o pegou no meio da queda, gemendo que Anna a mataria se ele se machucasse. Pouco depois, Suzu acordou tossindo. Percebendo que Anna havia sumido, ela perguntou o que aconteceu. Foxy explicou que ela havia partido por decisão do velho mestre. Suzu suspirou, comentando que Anna só o ouvia. Então ela notou Yuji inconsciente. E se perguntou se ele a havia nocauteado.
Foxy nervosamente deu desculpas dizendo que ele tinha acabado de despertar seus poderes e desmaiado por uso excessivo. Irritada, mas determinada, Suzu decidiu levar Yuji para o departamento de demônios. Ela o carregou para o carro, enquanto isso, em um prédio luxuoso e chique. Dois homens idosos bebem chá enquanto de kimono observa que Ana estava finalmente se libertando de sua maldição passada. O homem com cicatriz discordou, duvidando que Yuji fosse uma boa combinação para ela. O ancião de kimono riu, revelando que ele havia feito alguma adivinhação em Yuji apenas para descobrir que não conseguia ver seu futuro. Intrigado, ele ordenou que Yuji fosse levado para o departamento de demônios. Mais tarde, no departamento, Suzu tentou persuadir Yuji a se juntar. Sentado arrogantemente, ele apontou que tais organizações deveriam ser secretas. Suzu esclareceu que eles eram uma agência governamental transparente, apenas se escondendo do cidadão comum. Ela também revelou que eles tinham o conhecimento e os recursos de cultivo mais extensos em toda a China. Yuji sorriu. Se juntar significasse ficar mais forte, então ele estava dentro. Yuji folheou cuidadosamente o contrato e examinou cada página. Sua principal prioridade era ficar mais forte e desvendar os muitos segredos do mundo, mas antes de finalizar qualquer coisa, ele precisava de respostas para algumas perguntas importantes. Suzu encorajou a perguntar, ao que ele imediatamente indagou sobre compensação e benefícios. Suzu ficou surpresa, pois não esperava que ele se preocupasse com assuntos tão materiais. Yuji apenas respondeu com uma expressão travessa. Imperturbável com a reação dela, Suzu, frustrada, bateu as mãos na mesa. Então exigiu saber se ele estava falando sério sobre assinar. Para seu choque, ele revelou que já havia assinado o contrato. Observando a troca, Foxy notou que o karma finalmente a alcançara após a assinatura do contrato. Ela disse a ele que ele estava livre para ir. Suzu deu a Yuji um ID. E disse para ele se apresentar na manhã seguinte para sua tarefa. Ela então disse a Foxy para dar a Yuji uma introdução adequada ao mundo sobrenatural. Suzu então jogou alguns papéis em Foxy, atribuindo um ensaio de autorreflexão de 100.000 palavras por ter destruído o sistema base da última vez. Foxy protestou, chamando a tarefa de irracional e não um concurso de romances. Imperturbável, Suzu revelou um talismã em forma de presa, ameaçando repentinamente Foxy a obedecer. A raposa enfurecida saltou exigindo que ela devolvesse o talismã. Suzu estava tentando raciocinar. Quando Foxy roubou rapidamente o talismã, ela fez uma expressão de zombaria. Então o segurou em triunfo enquanto perguntava a Suzu o que ela tinha. Ela ficou atordoada e questionou como ela conseguiu pegá-lo tão facilmente enquanto Yuji observava suas travessuras. Ele examinou distraidamente o talismã que Ana lhe havia dado, percebendo seu significado. Enquanto isso, Foxy estava empoleirada em seu ombro, ainda provocando Suzu. Enquanto ela gesticulava para que eles saíssem, antes de sair, Yuji hesitou e se virou para Suzu. Ela perguntou qual era o problema. Ele apontou que o uniforme dela cheirava distintamente a peixe. Suzu cheirou, verificando por si mesma, percebendo que realmente cheirava mal. Ela ficou visivelmente envergonhada e culpou Yuji. Yuji e Foxy então saíram com a raposa travessa rindo em zombaria de Suzu. Os dois eventualmente chegaram ao primeiro hospital veterinário da cidade de Reikua. Curioso, ele perguntou a Foxy se ela era do clã dos gatos. Ofendida, Foxy retrucou e comparou ele e sua família a ratos. Mas antes que Yuji pudesse responder, outra voz interrompeu. Uma garota parecida com um rato com um penteado incomum ouviu Foxy e exigiu um pedido de desculpas. Ele e Foxy ficaram cara a cara contra a garota rato. Após uma inspeção mais detalhada, Yuji notou que ela era um rato avestruz que erroneamente pensava que era apenas um rato comum. Ele a achou bastante única. Foxy não ficou impressionada. Dispensou friamente a garota e disse para ela ir embora. A garota rato ficou intimidada. Yuji notou a habilidade de Foxy para intimidar enquanto a garota fugia em lágrimas. Yuji examinou Foxy, acionando uma janela que a revelou como uma criatura inteligente e misteriosa. Ela não era apenas uma raposa falante, mas uma besta lendária possuindo um vasto arsenal de habilidades misteriosas. Perplexo, Yuji se perguntou o que o velho tinha em mente ao confiar Foxy a ele. Enquanto continuavam caminhando, Yuji se viu no meio da multidão em uma faixa de pedestres. Inquieto, Yuji ouviu enquanto Foxy o assegurava. Ela estava invisível, fazendo parecer que ele estava apenas em uma ligação no local do confronto de ontem. Tudo estava normal, disse Foxy. As memórias provavelmente foram apagadas. Yuji pensou que ele era o único que ainda se lembrava do que havia acontecido. Eventualmente, eles chegaram ao quarto de hotel de Yuji. Assim que ele entrou, ele desabou na cama,
exausto. Foxy notou algo ao lado dela e perguntou o que era, mas Yuji, cansado demais para explicar, simplesmente disse para ela não tocar naquilo. Antes de adormecer. Momentos depois, um grito frenético o acordou. Foxy estava emaranhada em um novelo de lã enorme, incapaz de se libertar. Yuji. Cortando os fios em descrença. Se perguntou como ela poderia destruir edifícios e ainda lutar com arame de espelho. Frustrada, Foxy insistiu que não queria estragar aquilo. Ou não sobraria nada para brincar. Bocejando, ele cutucou a situação felina de Foxy. Antes de sugerir que comecem. De repente, Yuji ficou alarmado. Várias janelas de aviso apareceram, indicando um perigo iminente pairando sobre ele. Yuji ficou perplexo com os avisos repentinos. Percebendo que estava novamente em perigo, Foxy notou e perguntou o que estava errado. Yuji se desculpou enquanto pedia para ela esperar um segundo. Ele então fechou os olhos e começou a simulação. Ele viu que depois de pegar comida, um ataque invisível surgiu do nada e machucou Foxy, levando, em última análise, à morte de ambos. Ele perguntou por que tinha que terminar assim. Ele começou a analisar a simulação, mas não conseguiu conectar as pistas. Verificando o mapa, ele identificou 2 pontos suspeitos ao longo de sua rota. Ele também notou que ambas as saídas estavam completamente fechadas ao longo da rota de ida e volta. Ele então percebeu que o perigo deve ter surgido depois que eles partiram da churrascaria. Foxy mencionou casualmente que a churrascaria era administrada por um espírito de pássaro. Yuji perguntou se eles se conheciam. Ao que ela respondeu que sim. Yuji descartou o dono do churrasco como não relacionado ao ataque. Uma janela de talento apareceu concedendo a ele uma habilidade de lâmina oculta, animando-o com sua incrível função. Ele então executou outra simulação. Desta vez, ao entrar no beco, uma poderosa entidade amaldiçoada os matou. Resultando em mais um fracasso ao perceber que era uma anomalia além das habilidades de Foxy, Yuji se virou para Foxy. Então ele perguntou a ela sobre relíquias fantasmas. Ao que ela explicou que agentes de campo lidavam com elas. Yuji concluiu que agentes de campo são quem lida com anomalias sobrenaturais. Foxy descreveu anomalias como seres cósmicos intocáveis causando destruição e dano. Ela também mencionou que se deve ou manter-se firme, ou fugir ao enfrentar uma anomalia. Yuji ficou surpreso que manter a posição fosse sequer uma opção, presumindo que as entidades fossem invencíveis. Foxy então revelou que lutar contra elas exigia ancoragem. Ela explicou que ancorar tornava as entidades observáveis, revelando sua verdadeira forma. Então ele deduziu que Foxy e Anna eram anomalias ancoradas, com a ancoragem sendo semelhante a revelar a barra de vida delas. Foxy disse que ele estava certo, mas disse com confiança que só um gênio como ela poderia conseguir isso. Yuji pareceu cético sobre sua afirmação jactanciosa. Então Foxy sacou seu pincel e papel para fornecer uma demonstração. Enquanto ela começava a ancorar, ela explicou que as entidades podem ser intocáveis, mas elas deixam rastros no ambiente. Em pouco tempo, ela terminou seu rápido desenho de Yuji e o revelou. Yuji pareceu ser sarcástico. Enquanto ele elogiava o desenho de Foxy, ela explicou que as anomalias devem ser testemunhadas para serem ancoradas, com a tecnologia moderna auxiliando o processo. Ela perguntou sobre uma rede de rastreamento para relíquias, o que ela confirmou, embora tenha achado seu repentino interesse suspeito. Negando qualquer suspeita dela, Yuji fechou os olhos para iniciar simulações. Janelas apareceram, então 3 simulações foram executadas. 2 delas falharam, mas uma lhe rendeu tentativas extras. Determinado, ele convidou Foxy para comer e pegar uma anomalia no caminho. Foxy perguntou sobre a localização da anomalia e o conteúdo da bolsa de Yuji, mas ele apenas sorriu, recusando-se a responder. Chamando-o de infantil, ela o seguiu até um beco mal iluminado. Enquanto estavam em frente ao beco sinistro, Foxy não sentiu nada de incomum. Verificando a hora em seu telefone, Yuji sabia que o problema estava perto. Ele instruiu-a a colocar uma ratoeira em cima da caixa de luz. Foxy pareceu cética sobre isso. Yuji sacou um rolo de fita adesiva. Então espalhou objetos aleatórios ao redor. Confusa, Foxy perguntou se ele estava rastreando a anomalia com objetos aleatórios, deixando cair um brinquedo estridente. Ele a instou a ficar quieta e se mover rapidamente. Ela resmungou, duvidando que os objetos ajudassem contra a entidade amaldiçoada. Yuji olhou ominosamente para frente, dizendo que a hora havia chegado. Até agora, Foxy ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Então Yuji estendeu as mãos e apontou para frente.
Uma energia sinistra e maligna foi emitida do beco escuro, assustando Foxy enquanto ela recuava e gritava. Ele e Fox ficaram congelados enquanto uma entidade sinistra emergia do beco, mas Yuji rapidamente puxou um caminhão de brinquedo controlado remotamente. Então anexou um bicho de pelúcia que parecia suspeitosamente com ela. Indignada, Foxy o acusou de zombar dela, mas Yuji insistiu que era uma coincidência. Controlando o caminhão, ele o enviou para o beco, onde foi instantaneamente despedaçado junto com o bicho de pelúcia. Foxy então percebeu que Yuji estava deduzindo a forma da criatura a partir dos objetos destruídos. Ele continuou a esboçar, revelando que ele está perto de ancorar esta criatura misteriosa para sempre. Quando ele terminou, o desenho revelou um gato preto peludo lambendo suas patas. Fox ficou surpresa que Yuji terminou tão facilmente. Enquanto isso, Suzu estava deitada em seu sofá, reclamando e exausta de caçar monstros. Seu telefone tocou. Era Yuji ligando. Ela preguiçosamente o pegou e atendeu, apenas para se endireitar ao saber que eles haviam encontrado uma entidade amaldiçoada. Ouvindo que Yuji já havia esboçado a forma da criatura, ela se ofereceu para postá-lo na rede de ancoragem. Ela estava curiosa sobre sua semelhança. Suzu abriu uma mensagem de Yuji. Perplexa, Suzu olhou para o esboço da criatura. A ancoragem geralmente exigia uma equipe, mas Yuji fez isso sozinho. Suzu então entrou em seu carro e correu para o beco. De volta ao beco, Yuji tomou nota disso enquanto Suzu dizia que eles estariam prontos em breve. Enquanto isso, Foxy ainda estava tentando processar a precisão de Yuji. Cética, ela perguntou a ele se ele realmente deduziu isso. Ao que ele confirmou com confiança enquanto avançava. Ela entrou em pânico, avisando que a entidade era uma besta territorial. Yuji não se abalou e continuou a andar. Foxy disse que ela teria que responder a Anna se algo de ruim acontecesse com ele, mas ele simplesmente a tranquilizou de que não ia morrer. Enquanto Yuji espiava o beco escuro, um espírito emergiu. Foxy explicou que a ancoragem dependia da força espiritual, moldando a forma da entidade para corresponder à visão do praticante. Gradualmente, a criatura se materializou. Era exatamente como Yuji havia esboçado, uma raposa preta peluda. Foxy perguntou por que a criatura não estava se movendo. Justamente então, Suzu chegou, explicando que eles não haviam concluído o terceiro passo, nomeando a entidade. Foxy perguntou se qualquer nome funcionaria e sugeriu brincando Super Invencível Crystal Claw Blackford Big Cat. Suzu encolheu os ombros, dizendo que estava tudo bem, mas avisou que nomear era importante. Nenhuma entidade gostaria de ser chamada de um pequeno e feio ratinho encrenqueiro, o que ofendeu Foxy. Suzu observou incrédula. Enquanto a outrora indomável Foxy agora ouvia obedientemente a Yuji. Acariciando o queixo, Yuji nomeou a entidade Shadow Knight Spirit Cat, desencadeando sua fúria enquanto liberava uma onda de energia. Suzu ergueu sua espada, avisando que ela recuperaria a mobilidade depois de ser nomeada. Ela avançou, mas acidentalmente pisou um brinquedo estridente. O brinquedo estridente rugiu, assustando o gato preto, que tropeçou derrubando uma garrafa de água. Surpreso, ele disparou rapidamente, mas tropeçou num fio, causando caos. Quando a fumaça do caos se dissipou, o gato estava enroscado no fio. Impressionada, Foxy percebeu que Yuji tinha planejado tudo. Yuji se gabou de que ele e Dee tinham planejado tudo. Foxy olhou para cima e viu mais armadilhas acima, deixando-a sorrindo impotente. A entidade se moveu cautelosamente, mas tropeçou num graveto, assustado. Ele saltou, aterrissando de cara numa ratoeira na caixa de luz. O gato preto cambaleou, lutando para remover a armadilha. Foxy e Suzu ficaram paralisadas. Impressionadas com as armadilhas precisas de Yuji, chamando-o de prodígio, Yuji checou sua janela de talento, revelando sua habilidade, a sombra furtiva. Mas, enquanto estava de pé, Yuji parecia vulnerável com as costas expostas. Foxy disse para ele tomar cuidado. E o avisou de que entidades amaldiçoadas ainda podiam machucá-lo, mesmo sendo invisível. De repente, a imagem de Yuji falhou. Suzu não podia acreditar no que via. Yuji levantou sua bacia de madeira, golpeando o rosto da entidade e a nocauteando. Segurando a criatura inconsciente, ele perguntou o que fazer a seguir. Surpresa, Suzu disse que agentes do departamento estavam a caminho com dispositivos de contenção. Enquanto esperava, Yuji jogava no celular. Isso chamou a atenção de Foxy, que queria experimentar, mas estava segurando a entidade. Ela jogou para Suzu, então pegou o celular enquanto Yuji a animava. Suzu, agora carregando o gato preto, reclamou da atitude de Foxy.
Enquanto isso, os agentes Kao e Zhao levaram uma bronca de Suzu por estarem atrasados. Chegando ao beco, Kao espiou. Então abriu a porta. Zhao disse que Suzu e Foxy sempre se desentendem. Suzu, irritada, disse para eles se apressarem. Kao, trazendo o dispositivo de contenção, deu uma desculpa sobre o trânsito, mas Suzu não acreditou. Xiao disse que eles teriam pegado a rota especial se fosse urgente. Ele se apresentou a Yuji como um mestre de sala. E Kao como um mestre de formação. Ele apertou as mãos deles, então perguntou como capturar o demonio. Kao encarou Foxy, deixando-a desconfortável. Yuji a pegou no colo como uma criança. E pediu compreensão. Kao ativou o dispositivo de contenção, selando o gato preto dentro. Ele se gabou de que parecia gasto, mas foi habilmente trabalhado com formações para disciplinar até mesmo criaturas teimosas. Podia encolher o tamanho e o poder dos monstros. E tem a capacidade de suprimir anomalias e praticantes. Yuji pensou em Ana, se perguntando se poderia conter cultivadores. Ele então levantou as mãos no ar e explicou o mecanismo do dispositivo. Zhao disse para Yuji entrar no carro, chamando-o de uma chance de experimentar o novo veículo do departamento. Foxy empoleirou-se no ombro de Yuji, exortando-o a se mover. Eles chegaram à garagem do departamento, cheia de veículos particulares. Lá dentro, uma mulher-gato e um homem de terno os cumprimentaram. Ao se gabou de que a base da cidade de Reakaio era a mais forte, apesar de não ser a maior. Zhao concordou, mencionando sua responsabilidade de manter os recursos que sua base tem. Ele também acrescentou que pequenas bases eram frequentemente valorizadas pelo que estava abaixo delas. Yuji admirou os lugares que eles visitaram. Em pouco tempo, eles saíram do carro. Eles finalmente chegaram aos alojamentos dos 5 esquadrões de ação. A equipe 1 era a Potência, uma unidade de elite de supressão de demónios. A equipe 2 patrulhava a montanha. A equipe 4 lidava com disputas sobrenaturais. A equipe 5 gerenciava a defesa da base e criava equipamentos. Zhao disse que a equipe 3 era pau para toda a obra, lidando com todos os tipos de incidentes. Suzu abriu a porta dizendo que Yuji deveria começar amanhã, mas poderia muito bem começar agora. Animado, Yuji perguntou se isso significava pagamento extra. Suzu sorriu dizendo que sim, se ele ainda estivesse de pé após a papelada de integração. Suzu sorriu e convidou Yuji para os campos de treinamento na academia. Yuji pulou na esteira. Suzu definiu a velocidade para 999 para o teste de resistência e velocidade. Estava muito rápido, tanto que Yuji lutou. Decepcionada, Suzu notou que não havia nada de especial em suas estatísticas. Enquanto ele desabava, Suzu sorriu e mencionou mais testes. Yuji percebeu que ela estava atrás de vingança. Ela sugeriu um teste de combate primeiro, já que o teste mental era muito cansativo. Yuji concordou em começar com o teste de batalha. Ko, Zou e Foxy assistiram de um monitor, impressionados que Yuji aceitou uma luta com Suzu. Foxy notou suas habilidades e disse que ele poderia ter uma chance de derrubar Suzu. Ela também acrescentou que perder não importava, já que ele era apenas uma pessoa comum antes. Suzu ofereceu uma luta simulada ou em campo aberto. Yuji escolheu a simulação. Suzu pegou sua espada e perguntou qual arma ele precisava. Yuji pediu tijolos. Ela ficou confusa, então ele apenas pediu uma espada desta vez. Suzu jogou uma espada de madeira. A luta começou quando Suzu avançou. Yuji virou-se e correu. Suzu gritou. Surpresa com seu movimento aparentemente covarde, de repente um tijolo voou em direção à sua cabeça. Mas ela conseguiu se esquivar. Outro tijolo veio voando. Ela o cortou, mas detritos atingiram seu rosto. Yuji aproveitou esta oportunidade e avançou enquanto seus olhos permaneciam fechados. Ainda assim, ela contra-atacou e o desarmou, sorrindo confiantemente ao considerar inútil para ele. Mas 3 tijolos voaram novamente e atingiram seu rosto. Yuji levantou a mão para jogar outro, mas ela bloqueou com sua espada, no entanto, ele atingiu sua mão, fazendo-a derrubar sua arma. Ko, Zou e Foxy admiraram a estratégia de Yuji. Ele brincou com Suzu jogando um tijolo em uma lata de sardinha. Furiosa, ela desferiu um chute devastador enquanto gritava furiosamente que já bastava. Ela se manteve firme ao declarar sua derrota, fazendo Yuji sentir como se fosse realmente a derrota dele. Ela foi-se trocar e chamou Mumu para preparar o próximo teste. Mumu obedeceu imediatamente. Ela estava diante de Yuji, mascarada. E se apresentou como um espírito de rato que controlava plantas.
Yuji a reconheceu como a de ontem. Aflita, Mumu apontou sua visão sobre-humana, sendo capaz de reconhecê-la mesmo quando ela se disfarçava. Ela então seguiu atrás. E expressou sua admiração a Yuji por incomodar Suzu. Ela pediu a ele para ensiná-la. Para que ela também pudesse espancar Suzu por ter as câmaras observando. Suzu ficou sem palavras enquanto ela continuava a divagar sobre espancá-la. Ela apertou um botão dizendo que lutaria com Mumu. O rato entrou em pânico. Yuji riu, garantindo que Suzu não a mataria. Mumu ainda estava preocupada enquanto entravam na sala de teste mental. Lá dentro, Yuji viu um dispositivo que se assemelhava a uma cadeira elétrica. A ansiedade se instalou enquanto ele sibilava. Mumu provocou, concordando que realmente parecia uma cadeira elétrica. Foxy caiu na gargalhada e pediu animadamente por ferramentas de tortura. Suzu suspirou, desapontada. E ordenou uma reformulação para o dispositivo. Yuji se viu amarrado, perguntando freneticamente a Mumu se este era um teste de força de vontade. Mumu sorriu, explicando que ele aciona ilusões. Yuji parecia desesperançoso. Mumu perguntou como ele estava se sentindo enquanto puxava o interruptor. Yuji disse que podia aguentar. Mumu avisou sobre náuseas e aumentou a potência. Enquanto Yuji deu um sinal de positivo em troca, ela empurrou o joystick para iniciar o teste. Sacando seu telefone, ela começou a gravar enquanto esperava que ele fizesse algo embaraçoso. Na mente de Yuji, uma luz tênue apareceu. Alcançando-a, ele entrou em um vazio cheio de minúsculos fragmentos de luz. Um flash de luz brilhante revelou seus pais. De repente, uma mão agarrou por trás. Era Ena em um vestido de noiva. Perguntando com raiva se ele estava desistindo do casamento. Yuji ficou perturbado com o que estava vendo. Uma janela de aviso então apareceu enquanto Yuji se perguntava se ela ainda planejava devorá-lo. Após o casamento, a simulação mostrou os casados, relembrando sua lua de mel. Ena engravidou e Yuji a levantou em alegria. Apenas para ser repreendido por seus pais. Logo eles tiveram um bebê menino saudável, vivendo em felicidade. Então uma silhueta sinistra apareceu. Uma luz dourada engoliu tudo. Enquanto Yuji procurava por seus pais, ele então se viu em um lugar desolado, zumbis vagando por perto com muitos cadáveres espalhados no chão. De repente, algo afiado o esfaqueou por trás. Ele morreu e Ena o segurou em seus braços. Enquanto ela lamentava desesperadamente. Em seguida, ele viu Ena e seus filhos o recebendo calorosamente. Ela lhe deu um abraço caloroso e apertado. Antes que ele se encontrasse sozinho no vazio novamente. Enquanto Yuji estava sentado na cadeira, seu talismã de Ena brilhou. Enquanto isso, em um lugar remoto, Ena curou enquanto meditava. Acontece que ela pode ver os pensamentos de Yuji e ficou envergonhada com isso, mas sua expressão ficou séria ao relembrar a sinistra silhueta de manto que Yuji viu. Yuji acordou sem palavras enquanto removia o dispositivo. Mumu ficou chocada, sua pontuação de força mental foi 10 vezes a média, no entanto, ela suspirou em decepção. Yuji perguntou porquê. Acontece que Mumu não conseguiu gravar nada embaraçoso. Já que ele parecia meio adormecido o tempo todo. Ela mostrou a gravação enquanto Yuji estava desconfortável ao perceber que ela mirava em seus segredos. Suzu ficou surpresa e elogiou Yuji por marcar 1300 em força mental. Ela elogiou sua resiliência mental. E apresentou o teste de habilidades especiais, perguntando sobre seus talentos únicos. Confidentemente, Yuji revelou seu domínio do soco surpresa e a habilidade que Suzu suspeitava. Suzu perguntou se era aquela, referindo-se à sua previsão. Yuji disse que era sua habilidade de terminar sua rotina em 30 segundos cravados. Irritada, Suzu cerrou o punho e socou o saco pesado ao lado dela. Yuji a tranquilizou, confirmando que ela estava certa sobre sua previsão. Suzu admitiu que algo parecia estranho durante a luta deles. Tudo se desenrolou como Yuji previu. Ele esclareceu que não era exatamente previsão, mas uma habilidade que só ativa em situações de risco de vida. Então ele soltou uma previsão chocante. Mumu estava prestes a sofrer uma lesão grave, assustando o pobre rato. Yuji então disse a todos que nenhum deles gostaria que seu passado embaraçoso fosse exposto publicamente. Ele apontou para o dinamômetro e revelou que ele havia sido secretamente equipado com uma câmara escondida para gravar vídeos de teste mental, configurada por um ratinho anónimo. Enquanto Yuji falava, Mumu tentou escapar, o que irritou a todos. Mais tarde, um póster de Yuji sendo premiado por resolver com sucesso um caso misterioso usando sua previsão foi exibido em seu telefone. Ena olhou para o póster e finalmente entendeu como Yuji havia se preparado para o confronto no hotel. De repente, um rugido veio de trás dos arbustos. Então um urso enorme apareceu.
Seus olhos injetados de sangue e presas salientes apontavam para as costas de Anna sem hesitação. Anna exalou uma aura imensa e ordenou que o urso se perdesse. Apesar de sua enorme estatura, a besta obedeceu e fugiu como um filhote repreendido. Anna lançou um olhar penetrante enquanto ele desaparecia na distância. Enquanto isso, Yuji estava relaxando no escritório do departamento demoníaco. Cal brincava distraidamente com uma aura girando em torno de seu dedo. Bocejando de tédio, de repente o telefone tocou. Outro membro, Yuki, atendeu e então se virou para o grupo enquanto anunciava sua nova missão. Yuki narrou a situação. Numerosas mortes aparentemente causadas por um espírito de raposa astuto. Uma imagem assustadora do espírito de raposa se formou em suas mentes, sem intervenção de instâncias superiores. Eles tiveram que atrair os espíritos de raposa sozinhos. No carro, Yuji sentou-se em silêncio. Perdido em pensamentos profundos, Yuki notou isso e perguntou por que ele estava tão quieto de repente. Yuji. Juntando as peças, percebeu que o simulador de sobrevivência não era apenas sobre as tentativas de Anna de assassiná-lo. Enquanto isso, Anna estava sentada dentro de uma caverna segurando um cristal vermelho em suas mãos. De volta a Yuji, uma janela de simulação apareceu na frente dele. Ele clicou nela, iniciando a simulação para avaliar a situação. Ele ganhou outro talento, aprendiz de espadachim, o que aumentou sua eficiência em dominar técnicas de espada. De acordo com a simulação, eles chegaram ao local da missão. E imediatamente começaram sua investigação. Antes que pudessem reagir, foram cercados por uma névoa rosa e caíram inconscientes. A simulação terminou em fracasso. Yuji permaneceu em silêncio, analisando a situação. A primeira coisa que ele considerou foi a névoa rosa, que parecia ter habilidades de controle mental. Outro detalhe alarmante foi o comportamento dos aldeões. Eles pareciam estar guardando um segredo e temiam algo à espreita entre eles. Por último, eles tinham avistado uma montanha suspeita. Mas optaram por não investigá-la, o que Yuji achou estranho. O pânico se apoderou dele ao se lembrar do desaparecimento de Yuki. E da súbita névoa rosa que levou às suas mortes. De repente, Yuki o tirou de seu transe. Dizendo que estava chamando-o há séculos. E estava prestes a esbofeteá-lo. Até Yuji se encolheu, ao que Yuki respondeu que nem sequer tinha tocado nele ainda. Yuji, ainda abalado, revelou o que viu na simulação. Uma morte e 2 desaparecimentos. Yuki quase cuspiu sua bebida em choque. Eles perguntaram o que exatamente ele viu. Yuji explicou que a missão terminaria com Yuki desaparecendo sem que ninguém sequer visse seus inimigos. Cal comentou que eles tiveram sorte de a equipe inteira não ter sido eliminada. Yuji também relatou ter visto a névoa rosa rodopiante na simulação. A expressão de Yuki ficou séria, explicando que a névoa rosa é comumente usada por espíritos de raposa. O veículo deles continuou pela estrada até o local da missão. Como o simulador ainda não tinha esfriado totalmente, Yuji usou outra tentativa. Desta vez, ele ganhou uma habilidade de resiliência mental, permitindo-o resistir a ilusões e controle mental. A simulação revelou que a vitalidade dos aldeões estava sendo drenada. Seguindo 2 aldeões sorrateiros, a equipe de Yuji foi levada a um castelo onde foram descobertos e revidaram. Mas uma matriz mortal eliminou toda a aldeia, terminando em fracasso total. Yuji agora tinha uma imagem mais clara. Seus inimigos não eram excessivamente fortes. Mas eles tinham trunfos perigosos. Enquanto isso, no castelo que apareceu na simulação de Yuji, uma mulher chamada Lisa estava esparramada em seu trono. Suas pernas cruzadas elegantemente. Um subordinado prestou-lhe seus respeitos. Lisa perguntou qual era o problema. O subordinado relatou que reforços de vários departamentos especiais estavam indo para a aldeia. Lisa dispensou o relatório, pensando que eles são apenas um bando de pessoas sem nenhum poder especial. Com isso, a demoníaca sedutora recostou-se, intrigada com o que Yuji e seu grupo poderiam fazer a seguir. Eles chegaram à tarde em uma aldeia com montanhas imponentes atrás dela. Yuji checou seu telefone e discutiu seu plano. Ele então disse a eles que precisava que eles colocassem pequenas formações de interferência em certos lugares que ele apontou no mapa. Kao, impressionado, elogiou a configuração e concordou confiantemente. Yuji perguntou se Kao daria conta do recado, ao que ele concordou confiantemente. Yuji e Yuki voltaram para o carro enquanto alguns aldeões os observavam cautelosamente enquanto eles partiam. Na delegacia de polícia, 2 policiais perguntaram se eles foram enviados pelo departamento de demónios. Yuji e Yuki mostraram suas credenciais e solicitaram ver o corpo. Yuki foi escoltada para o necrotério. Enquanto Yuji perguntava sobre o castelo na montanha, ele ficou chocado ao saber que não era apenas um castelo.
Os aldeões se tornaram seguidores devotos e até construíram uma igreja para ele após o evento de check-in semanal. Enquanto Yuji fazia anotações, 2 homens frágeis os espionavam, relatando via telefone. Lisa ordenou que eles monitorassem e relatassem qualquer coisa em comum. Eles se curvaram profundamente, prometendo obedecer. Enquanto isso, Anna visitou o castelo de Lisa 2 dias atrás, assustando a demoníaca. Lisa freneticamente inventou desculpas, alegando que ela estava apenas espalhando sua religião. Anna bateu os dedos no trono, fazendo beicinho com o desvario de Lisa. Ela nem estava ciente do que Lisa estava falando. De repente, ela saltou na frente de Lisa, que ainda estava ajoelhada. Ela não se importava com seus planos, mas avisou que se alguém, especialmente Yuji, morresse, eles também morreriam. Lisa curvou-se profundamente, jurando cumprir. Anna então desapareceu em névoa rosa. Uma figura emergiu das sombras. Era Duncan. Reconhecendo o poder e a perspicácia de Anna, Lisa então ordenou que ele quebrasse a barreira e alterasse sua formação. Ele concordou, mas perguntou a ela se eles estavam realmente abandonando tudo. Lisa, agora composta, disse que eles não tinham escolha, pois haviam sido notados por Anna e pelo departamento. Ela se concentrou em completar a cerimônia de sacrifício para ascender como um conde. Duncan curvou-se, jurando lealdade. Ele então relatou que seus ovos encantados estavam acabando, irritando Lisa. Ela reclamou sobre seus recursos cada vez menores e pediu para economizar nas despesas. Enquanto isso, Yuji e Yuki examinavam o cadáver, que parecia muito mais velho do que realmente era, como se tivesse sido drenado de vida por algum monstro. Yuki notou que ainda restavam vestígios de vitalidade. Yuji baixou sua máscara, declarando que quebrar a formação era sua prioridade máxima. Yuki de repente sentiu algo começando do lado de fora. Duncan segurava uma espada vermelho-sangue, liberando uma poderosa aura rosa. Suas presas se projetavam enquanto ele liberava mais energia com um rugido. Ele se transformou em um demoníaco vermelho massivo. Exibindo-se, abrindo suas asas e pairando, ele ergueu sua espada revelando uma formação mágica sinistra. Yuki espiou através de um visor, decidindo que eles não precisariam da formação de Kao. De repente, uma imensa onda de energia maligna foi sentida, vindo da formação. Duncan, com seu sorriso maligno, ergueu sua espada. Ele estava prestes a desferir um golpe poderoso, mas uma mão de repente parou o ataque. Incrivelmente, era Yuki segurando a espada sem esforço com as pontas dos dedos. Duncan queria se enforcar. Enquanto ele estava confuso sobre o que estava acontecendo, Yuki sorriu, exibindo suas chamas azuis. Perguntando se Duncan ousava usar a formação de fogo contra um elemental de fogo, Duncan ficou furioso. Enquanto se sentia humilhado pelo que considerava formigas insignificantes, Yuji, observando, notou a fúria do demoníaco. Duncan avançou rugindo, Yuki, com as mãos nos bolsos, sorriu para a persistência do demoníaco. Ele se esquivou elegantemente, mas Duncan não estava mirando nele, ele estava mirando em Yuji. Yuki percebeu tarde demais e gritou para Yuji se mover. Uma explosão irrompeu e o grito desesperado de Yuki ecoou. Yuji sofreu um golpe direto do ataque do demoníaco vermelho. Sorrindo, ele jurou sua vida pela glória de Lisa. Uma explosão massiva se seguiu, sacudindo a área perto do castelo. Foi tão poderosa que alcançou Lisa. Enquanto ela relaxava em sua varanda, era como se seu cérebro tivesse funcionado mal por alguns segundos. Então perguntou por que diabos Duncan estava arriscando sua vida. Ela então sacudiu seus pensamentos e voou para verificar. Uma repentina chama azul disparou contra ela no ar. Mas ela foi capaz de se esquivar. Yuki parece calmo na superfície, mas estava realmente furioso com a morte de Yuji. Cobrindo Lisa, alegou que não queria participar de seus assuntos. Mas Yuki a ignorou, liberando mais de suas chamas azuis flamejantes. Voou diretamente em direção a Lisa, da qual ela mal conseguiu escapar. Yuki então abriu seus braços, exalando poderosas chamas azuis de destruição. Em resposta, Lisa liberou sua névoa rosa. Yuki se preparou, ameaçando-a, mas Lisa descartou e avançou de qualquer maneira. Enquanto estendia sua espada para apunhalar Yuki, algo chamou sua atenção. Um tijolo voando direto em direção a eles. Atingiu Yuki no rosto, chocando ambos, ele e a demoníaco. Yuji estava de pé, seu corpo fumegando quente do ataque que recebeu. Ele então desabou enquanto Yuki o pegava. Lisa se sentiu aliviada ao ver Yuji vivo, já que Anna a teria matado de outra forma. Ela então se virou para fugir. Yuji, suportando seus ferimentos, pediu um favor a Yuki, pensando que ela tinha um.
Lisa ativou o ritual sacrificial. Uma onda de energia girou de seu corpo. Mas sua energia se esgotou em vez de ganhar poder. Atordoada, Yuji agradeceu a ela pelo impulso gratuito. Ela exigiu uma explicação e Kao revelou presunçosamente que havia alterado a formação, forçando-a a transferir energia para Yuji em vez de tomá-la. Uma barreira foi então conjurada, prendendo-a. Ela gritou, lutando apenas para ser esmagada com outro tijolo. Ele carregou a inconsciente Lisa, enquanto Yuki e Kao buscavam uma restrição. Sozinho com a súcubo, Yuji temia a ira de Ana se ela descobrisse. Dentro do carro, Lisa acordou e viu Yuji no telefone. Ela tentou escapar sorrateiramente. Mas os sentidos aguçados de Yuji não a deixaram escapar. Desistindo, ela sentou-se em silêncio. Ele ainda estava no telefone, aparentemente não se importando com ela. Então, com uma voz doce e sedutora, ela perguntou se podia sair. Yuji abriu a porta, dizendo-lhe para ir chocada. Ela saiu. Então se virou para Yuji com seus olhos brilhando em rosa. Ela ordenou que ele viesse. Yuji obedeceu, deliciando Lisa. Enquanto ela o comandava para remover suas algemas, ela estava usando uma expressão fofa enquanto aguardava sua obediência. Mas Yuji estava segurando um tijolo. Ele então a atingiu na cabeça, nocauteando-a. Ele chamou seus camaradas pedindo-lhes para se apressarem. Em pouco tempo, Lisa acordou com o rosto batido no chão. Yuji zombou dela perguntando-lhe sobre o gosto da sujeira. Furiosa, ela atacou. Mas ele se esquivou sem esforço. Lisa mal tocou o talismã que Ana deu a Yuji. Ela então caiu no chão novamente, ganhando dela outra zombaria de Yuji. Mas em vez de raiva, ela olhou para o colar pendurado em seu pescoço. Ela sabia que Ana passou pelo inferno por aquele dente. No entanto, estava nas mãos de Yuji. Curando, ela percebeu que Ana também tinha uma vida amorosa, deixando Yuji confuso. Yuji segurou o talismã que Ana lhe deu, uma presa da irmã vampira bruxa de Liza, Riela. Ele estava intrigado com uma vampira e uma súcube sendo irmãs. Lisa se ofereceu para revelar o segredo final da família Spender se ele a ajudasse a derrubar Riela. Em vez disso, Yuji guardou o talismã. Então acertou Lisa com um tijolo na parte de trás da cabeça. Então ele deduziu que a lesão anterior de Ana poderia ser de Lisa Kao e Yuki voltou com o equipamento necessário, revelando discos de formação gravados com uma matriz diante de Yuji. Então eles foram para o departamento de demónios. Lá Foxy reclamou por ter sido deixada de fora, mas Yuji lembrou que ela estava ocupada jogando. Eles se reportaram a Suzu. Enquanto traziam Lisa inconsciente de volta, Suzu bateu palmas elogiando-os. Ele sugeriu sessões de conscientização sobre fraudes, apesar de capturar o culpado. Então Suzu aconselhou a relatar todas as descobertas prontamente na próxima vez. Quando Yuji perguntou sobre a família Spender, Suzu revelou que eles poderiam transformar humanos em seres sobrenaturais. Ela acrescentou que eles podem se transformar em versões Eldritch de qualquer raça. Vendo o segredo da família Spender vindo à tona, Suzu deduziu uma tempestade se aproximando. Enquanto isso, em uma caverna remota, espíritos ratos aparentemente estavam fazendo transações com os Cookings, mas eles haviam recusado seu pedido por informações. E jogaram uma sacola de dinheiro. Eles disseram a eles para não se verem novamente, encerrando o acordo. Os Cookings ficaram atonidos. Então ordenou que Pequeno 12 terminasse as coisas. Os espíritos ratos estavam hesitantes em planejar manter metade dos cristais de energia quando perguntados se os Cookings os deixariam em paz depois disso. Um deles começou a insultá-los, mas o insulto aos Cookings foi interrompido por um grito. Em pouco tempo, um Cooking já os havia massacrado. Pequeno 12 permaneceu impenitente, dizendo que os enganadores mereciam suas mortes. No escritório, Yuji recebeu um telefonema. Ele atendeu e então relatou os avistamentos de 3 pessoas rato-mortas, levando Suzu a se juntar à investigação. Na entrada da caverna, ela notou que não se parecia com um túnel típico de pessoas-rato. Ela então enviou Yuji para explorar a entrada em busca de pistas, encontrando vestígios ao redor. Ele percebeu que este não era um caso comum. Em outro lugar, uma figura sombria entre os Cookings perguntou se as pessoas-rato foram eliminadas. Um Cooking pode ser visto com os olhos marejados enquanto exigia a morte para aqueles seres enganosos. A figura sombria então segurou um deles na cabeça. Os Cookings ficaram assustados e pediram à figura para não acertá-los. A figura sombria então ordenou que eles eliminassem as pessoas-rato, jogando pílulas vermelhas e dizendo-lhes para ficarem fortes. Enquanto os Cookings hesitavam, ele os incitou a tomar as pílulas, revelando que o departamento de demónios havia descoberto sua passagem. E eles foram considerados inúteis.
Com uma expressão maligna, ele disse a eles para se tornarem parte do grande presente como seu último valor. Os olhos dos Cookings ficaram vermelhos. Eles pareciam estar com dor enquanto se transformavam. Desabado sob uma árvore, Yuji executou uma simulação ganhando o talento de mestre de Feng Shui para ajudá-lo a sentir o fluxo de energia. A visão mostrou Cookings se tornando demónios de olhos vermelhos, massacrando-os com um homem de manto preto presente no momento final de Yuji, despertando. Ele contou a Foxy o que viu. A raposa entrou em pânico pedindo a aparência da figura sombria no fundo. Ela estava temendo a ira de Anna se Yuji morresse. Ela perguntou se o homem era realmente aterrorizante. Ao que ele confirmou e revelou que ele pode controlar os Cookings. Ela então mencionou a condição crítica de Anna, levando Yuji a suspeitar que seus ferimentos foram do homem de manto. Em vez disso, Foxy confirmou que o vampiro era forte. Mas Anna era mais forte. O talismã em volta do pescoço dela era um troféu daquela batalha. No entanto, a figura de manto igualava a força de Anna, com ambos sofrendo ferimentos em um confronto. De repente, uma voz familiar assustou Foxy. Era Anna emergindo dos arbustos, cotemente envergonhada enquanto cumprimentava Yuji. Ele pegou uma folha de sua testa. Então a cumprimentou de volta. Atordoada pelo gesto de Yuji, Anna esclareceu que não estava ali por ele, mas por algo importante. Foxy, deslumbrada pela interação deles, colocou seus óculos de sol. Anna revelou que o homem de preto estava atrás de um altar em ruínas antigas. Ela disse a eles que estaria ocultando informações, ganhando um tapinha na cabeça de Yuji, que então elogiou seu crescimento. Yuji se preparou para partir para Suzu e disse a Anna para não desaparecer. E para encontrá-los mais tarde. Anna corou chamando-o de mais charmoso do que nunca. Ele entrou admirando o interior da caverna. Suzu e os outros o notaram. Então Foxy relatou a Suzu que Anna chegaria em breve. De repente, um homem loiro de cabelos longos apareceu. Suzu sacou sua espada. O homem correu em direção a ela alegando que não era um inimigo. Ele explicou que seus objetivos se alinhavam uns com os outros. E que ele estava lá apenas para encontrar seus camaradas em breve, exibicionista. Ele se moveu atrás dela em um instante, avisando que o verdadeiro inimigo estava atrás deles. Um monstro humanoide ameaçador emergiu de trás. O esquadrão se preparou para a batalha iminente. O monstro humanoide se preparou para atacar. Mas Suzu imediatamente o esfaqueou. No entanto, sua espada mal conseguiu arranhá-lo. Vendo que é imune a ataques físicos, ela mudou para utilizar sua magia de raio. Nuvens escuras e blitzes elétricas se acumularam sobre a cabeça do monstro. Suzu lançou sua magia de trovão celestial, invocando um enorme raio que atingiu o monstro diretamente. Ele caiu no chão fumegando e derrotado. Enquanto Yuji se ajoelhava ao lado dele, a camada externa do monstro rachou revelando um rosto humano marcado apareceu por baixo. Yuji pareceu alarmado. Suzu interrompeu enfatizando a necessidade urgente de priorizar descobrir as verdadeiras intenções do inimigo. Enquanto isso, o homem loiro pareceu ter-se surpreendido com o súbito aparecimento de Anna. Ele levantou a mão tremendo de medo enquanto dizia a ela que não tinha más intenções. Anna respondeu com um tapinha no ombro mostrando zero interesse em quaisquer que fossem seus planos. Ela então lançou um olhar ameaçador para o homem, intimidando-o, e o homem tremeu. Enquanto ela comentava sobre como ele era inútil e pegou as penas dele, Anna então seguiu seu caminho. Ao chegar ao seu destino, ela levantou os pés, batendo no centro do chão. O chão se quebrou, revelando parte da matriz de formação. Anna estava sobre ela, um ritual de sangue estava dentro de suas expectativas. Ela então correu, sabendo que o perigo pairava sobre Yuji. Lá dentro, Suzu disse à sua equipe que acabara de ouvir o som de asas batendo. Uma pena caiu, dançando no ar. Era de um homem misterioso com asas e cabelo vermelhos, todo o corpo e rosto cobertos com bandagens. Yuji sacou sua adaga, cético quanto à identidade do homem. O homem não respondeu e, em vez disso, levantou o dedo. Formando luz nas pontas dos dedos, as paredes atrás de Yuji de repente se quebraram, assustando-o. Yuji imediatamente chamou todos para se reunirem ao seu redor. Ele então ativou sua habilidade de Feng Shui. Conjurando paredes protetoras ao redor de toda a equipe, amuletos foram liberados e houve explosões de energia na parede. Kao estava segurando seus amuletos. Então o jogou no homem alado com bandagens. Com sua adaga, Yuji avançou e declarou: "É hora do show." Ele ativou sua habilidade Ataque pelas costas, perfurando com sucesso o peito do homem. Suzu realizou seus selos de mão, eletricidade crepitando ao seu redor, raios. Então começaram a cercar o homem alado com bandagens e o atingiram,
fazendo-se ajoelhar no chão com suas asas destruídas. Foxy disse que não havia como ele ter sobrevivido àquele ataque. Mas então o homem começou a exalar energia amarela ao seu redor. Vendo isso, Suzu percebeu que ele era do clã da Fênix. Ele foi engolido em sua própria chama, enquanto Suzu revelava que ele estava atualmente em um estado de nirvana. Quando as chamas se acalmaram, a imagem de um homem nu foi cuspida. Com suas bandagens de antes desaparecidas. Cal lembra que o renascimento do homem deveria tirá-lo do seu estado de fúria. Mas Suzu aconselhou a ficar em guarda com um sorriso peculiar no rosto. Ele perguntou a eles se foram eles que o trouxeram para um estado de nirvana. Cal respondeu com outra pergunta. Perguntando se ele iria agradecê-los por isso. O homem levantou as mãos e invocou bolas de fogo, dizendo que era grato, mas não tinha nada de bom para lhes dar. Já que eles eram do Departamento de Assuntos Sobrenaturais. Esquivando-se de sua destruição flamejante, Yuji perguntou sobre a conexão do homem com o cara de manto preto. O homem Fênix respondeu que era apenas por negócios, expressando sua antipatia contra eles. Yuji olhou para Foxy, dizendo a ela que era hora de jogar seu trunfo. Foxy ficou confiantemente em seus ombros, dizendo a Yuji que ela enfrentaria o cara da Fênix conforme seu pedido. Foxy fechou os olhos. Estava aparentemente prestes a desencadear um ataque especial. Então, no topo de seus pulmões, ela gritou o nome de Anna e pediu ajuda, surpreendendo toda a equipe. O Homem Fênix também ficou surpreso enquanto pairava no ar. Comentando sobre seus reforços tardios, ele prosseguiu dizendo-lhes que incineraria seu reforço. Sem saber que ela estava ominosamente parada atrás dele, Yuji suspirou, lamentando o Homem Fênix pelo que estava prestes a acontecer. No entanto, o Homem Fênix parecia ainda não estar ciente do que estava acontecendo. Foxy falou detrás dele, chamando-o de galo vermelho ousado. Surpreso, ele atacou reflexivamente. Mas Anna era rápida demais para ele. De cima, Anna estava agachada no teto e atacou o homem. Seu soco o atingiu diretamente nas costas, enviando-o de cara no chão. Anna passou para trás do Homem Fênix, que estava machucado e perguntando quem era ela. Yuji bateu seu tijolo característico na cabeça do homem, dizendo para ele se calar. Yuji garantiu que o homem não se moveria mais. Enquanto Anna arrancava suas penas alegremente, segurando um pedaço de suas asas. Anna perguntou a Yuji qual parte o agradava mais. Ele segurou o queixo e sugeriu que derrubassem todas. E escolhessem a seu próprio ritmo. Anna assentiu alegremente, concordando com Yuji. O vilão parecia ser a vítima. Enquanto os dois arrancavam impiedosamente suas penas, o resto deles observava Yuji e Anna em descrença. Ela então lançou um olhar penetrante, levando Foxy a confirmar que ela era de fato Anna. Desamparada, Foxy teve que voltar. Quando Anna a chamou de terceira roda. Ao saírem, Anna pediu a Yuji o dente em seu pescoço. Yuji imediatamente concordou e deu a ela. Ela então puxou o misturi e gravou algo nele com sua faca. Yuji fez o mesmo com o rubi que estava segurando. Anna havia terminado, revelando o belo design do colar. Ele pegou, então também entregou o acessório de rubi que fez. Surpreendendo Anna, ele revelou que estava querendo dar a ela há séculos. Anna corou ao agradecer a Yuji. Ela então levantou as mãos, tentando colocar o colar em seu pescoço. Yuji se inclinou para trás, provocando Anna por ser baixa. Mas ela não era muito paciente e desencadeou um soco destrutivo em seu estômago, enviando-o tremendo e ajoelhado no chão. Anna então perguntou a ele o que estava acontecendo sobre sua situação. Ao que Yuji confirmou que sim. Ela perguntou se ele tinha algo a dizer, ao que ele respondeu com um tapinha na cabeça. E perguntou se ela era a Anna que ele conhecia. Anna declarou que claro que era ela. Yuji sorriu ao dizer a ela que ela já devia conhecer sua habilidade. E perguntou quando ele poderia ter descoberto que ela era uma zumbi. Anna percebeu que ele sabia desde o começo. Eles continuaram o caminho até o altar. Quando chegaram ao local, foram recebidos por silhuetas realizando um ritual de sangue. Yuji sacou sua arma, nas suas garras. Uma batalha estava prestes a acontecer.